Olá, criativos e criativas, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mundo Criativo da Arielle. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, colocar aí nos comentários se esse vídeo foi edificante para sua vida e compartilhar com aqueles que você sentir no coração. Em algum momento da sua vida você parou e pensou: cara, eu não tô escutando a voz de Deus, eu não consigo compreender o Espírito Santo. Eu já passei por muitos momentos como esse e ainda passo. Na nossa caminhada cristã, não posso dizer que é normal, mas momentos assim que a gente acaba, tem alguma coisa errada, eu não tô conseguindo escutar Deus, são momentos necessários para que a gente entenda como a gente pode melhorar o nosso relacionamento com Deus. Quase todos os dias eu oro e peço para Deus para que ao longo do meu dia eu possa escutar a voz do Espírito Santo. Todo dia eu oro e peço: Deus, abre os meus ouvidos e os meus olhos para as coisas que eu devo fazer, como eu devo fazer, que tudo que eu faça, fale e pense em fazer, que venha a ser conforme a tua palavra. Todos os dias eu oro. Porém, eu nunca via realmente os frutos desse tipo de oração. Até que comecei a observar um pouquinho mais as minhas situações do cotidiano. Sabe aquela sensação assim de intuição? Poxa, eu pensei que isso aqui fosse acontecer e realmente aconteceu. Eu achava que era um sexto sentido, eu achava que era intuição, mas essa semana eu vivi uma experiência que mudou completamente a minha visão sobre isso e é justamente essa experiência, esse testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Como todos vocês já sabem, eu sou jovem aprendiz e toda semana eu tenho que ir até a sede da empresa que me contratou, digamos assim. Eu fui contratada pela minha escola, porém a escola assina um contrato em conjunto com outra empresa que oferece o treinamento para os jovens aprendizes. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Então chegou o meu dia de ir pro curso, cheguei lá, tudo certo, dei boa tarde professora para a turma, e ao longo da aula eu tava tomando água na minha garrafa, porém a minha garrafa ela não tem canudinho, ela é só de rosquear mesmo. E quando eu terminei de dar um gole de água, tomar um gole de água, e larguei a minha garrafa no chão, ela tava meio aberta. E veio aquela voz me falando assim: fecha a garrafa e coloca no bolso. Só que eu fiquei assim: eu vou ter que me abaixar, eu vou ter que fechar, eu vou ter que... não vou. A mochila tava do lado da garrafa, mas eu não quis colocar no bolso. Depois eu fui lá, peguei minha garrafa, bebi outro gole de água e fiz a mesma coisa. E aquela voz ainda dizendo: fecha e coloca no bolso. E nisso veio a imagem na minha cabeça, deu sem querer chutando a garrafa e a garrafa virando no chão, e virando água no chão. E eu pensei: não vai acontecer, vou deixar a garrafa aqui, conforme eu quero tomar água, vou ali, tomo, e é isso aí. Gente, da última vez que eu pensei isso, não deu 5 minutos, eu chutei a garrafa e virou água no chão, exatamente como eu tinha imaginado. E daí eu pensei: não é possível, eu sou vidente e eu não tô sabendo. Eu pensava que realmente seria intuição. Até que nessa situação que aconteceu com a minha garrafa de água lá no treinamento, lá no curso, me mostrou que o Espírito Santo, ele quer falar com a gente nas pequenas coisas. São nas coisas do cotidiano. Porque se todo dia tu acorda e pede pra Deus pra que tu escute a voz dele, para que os teus olhos e teus ouvidos estejam abertos à voz dele, então ele vai começar a falar contigo nas pequenas coisas. Como eu vou querer que Deus mostre o meu propósito, o meu ministério, se quando ele me disse para mim fechar uma garrafa de água e colocar no bolso da mochila, eu não quis fazer isso? O livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Se tu tá endurecendo o teu coração, a tua mente para as coisas pequenas, como tu quer que Deus te revele coisas grandes? Outro exemplo que vem a calhar com essa situação descrita aqui no versículo, nos versículos na verdade, foi uma situação que aconteceu no Celebra, que é uma espécie de culto que a gente tem ali no meu colégio, não só momento de adoração a Deus, mas a gente também apresenta ou nos é apresentado projetos novos do colégio, gincanas, enfim. E aconteceu uma situação em que o pastor do colégio, um dos pastores, precisou interferir, foi uma situação comigo.
Só que não só eu, mas várias outras pessoas, colegas minhas, não concordaram com a abordagem dele, o que me deixou super chateada. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva. E eu queria dizer uma coisa pra ele, uma frase específica. Porém, o Espírito Santo falou: filha, não fala. Não é necessário, entrega pra mim, conversa com ele de boa depois, deixa eu cuidar do teu coração primeiro. E eu achei que era coisa da minha cabeça. Que na minha cabeça eu pensei que eu não posso levar desaforo pra casa. Se eu não concordei, eu vou chegar e vou meter a boca mesmo. Então, fui lá, na frente de várias pessoas, eu nem sei se ouviram ou não, mas eu fui lá e falei o que eu queria falar. No momento em que eu abri minha boca, eu terminei de falar, que eu coloquei um ponto final na frase, eu senti um arrependimento muito grande, porque eu sei que, primeiro, Jesus não teria feito isso, e eu não tava dando um bom exemplo como cristã. Tanto que, alguns momentos depois, o pastor me chamou pra conversar e tudo mais, e foi uma conversa tranquila, graças a Deus. Porém, o fato dele estar tranquilo com a situação me deixou ainda mais chateada, que, poxa, eu quis ali talvez tentar causar uma discussão pra colocar pra fora coisas que eu tinha guardado na minha mente que não tinham nada a ver com a situação, mas não deu e graças a Deus não deu uma discussão. E por que que todo esse desconforto foi gerado? Porque eu endureci o meu coração. Está escrito no versículo: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Se você já passou por experiências de ter escutado aquela vozinha dizendo não faz, e você foi lá e fez, ou faz e você não fez e se arrependeu, isso é o Espírito Santo. Isso foi a sua rebelião. Então não repita o mesmo erro. Se você ouvir essa vozinha dizendo: filha, não faz isso, filho, não faz isso, não faça, não é intuição, é Deus querendo falar com você, é o Espírito Santo querendo falar ao teu coração, não endureça teu coração. Essas duas situações, com certeza, foram as que mais me marcaram, e eu já estava uns dias sentindo no coração de compartilhar isso com vocês, compartilhar aquilo que Jesus colocou no meu coração, e nesse momento eu queria orar pela minha e pela sua vida. Podemos? Querido e bondoso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia de vida. Obrigada por essa oportunidade que eu tô tendo de estar aqui com todos esses que estão assistindo esse vídeo. Espírito Santo, para nós que oramos todos os dias pedindo para te ouvir, que o Senhor de fato faça a gente entender que não é intuição, e sim o Senhor, e que tu nos dê discernimento para entender quando é o Senhor falando com nós, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que não fazer, o que a gente tem que deixar de fazer. Pai, eu peço para que, se a gente ainda não ora pedindo para ouvir a tua voz, que a gente passe a orar. Que a gente entenda de uma vez por todas que é nas pequenas coisas que o Senhor vai falar com a gente. O Senhor não vai entregar uma profecia pra gente do nada se a gente não sabe ouvir a tua orientação de fechar uma garrafa de água. Então eu peço, Espírito Santo, nos perdoe pela nossa ignorância, por muitas vezes te deixar no vácuo, te decepcionar, mas que tu continue e comece a trabalhar em nós. Que a gente possa escutar a tua voz e não viver mais nesses momentos de rebelião onde a gente endurece o nosso coração. Que a gente venha estar atento às pequenas coisas, para que assim tu possa revelar os teus grandes planos e promessas para as nossas vidas. É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, mesmo que muitas vezes a gente não mereça. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigada por você ter assistido. Eu espero que Jesus possa ter falado ao teu coração, que ele possa ter me usado. E se você tem mais algo para acrescentar àquilo que Jesus falou conosco hoje, ou um testemunho, que tu possa colocar nos comentários, porque não só esse vídeo, mas o canal em si tem como principal objetivo nosso crescimento pessoal e espiritual também. Um beijo criativo pra você e até mais!